Pode se sentar, queridos. Eu quero introduzir, pode continuar, querido. Eu quero dizer a você que os cabelos aqui começam já a ficar brancos, né? E o pastor, cadê o pastor ali? E o pastorzão amigo, a gente cresceu junto aqui nessa, Carla também, bom te ver. A gente cresceu nessa rua aqui. A gente era garoto e a gente foi construindo amizades. E o Cleidinaldo tinha o destino dele, ele ia para a Assembleia, né? E eu caminhava da minha casa aqui lá para Batista, que é a igreja da Torre, aqui na FAB. E o Cleidinaldo não era tão gordo, mas eu era muito mais magro, viu? Não era Cleidinaldo, a gente era bem magrinho, não era? Bem magrinho. E a gente foi crescendo, a gente foi aprendendo, a gente foi vivendo alguns momentos bem legais, como amigos. E ele na Assembleia, eu ali na igreja da Torre, ali na Batista. E naquela época eu estava até dizendo ontem para minha esposa que naquela época, quando eu me converti, bateria era meio complicado, sabe? E Deus o livre, um negócio era sério. Se tivesse um glória a Deus, um aleluia, um levantar de mão, assim o negócio pegava. E nessa casa, 2 casas daqui, eu cresci aí. E eu fui crescendo muito oprimido. Eu fui um garoto muito oprimido pelos demônios. E eu era profundamente atormentado por um espírito de morte. Eu tinha complexos sérios de rejeição, sérios de inferioridade. Eu tinha medo, eu tinha ódio. Eu odiava minhas pernas. Eu olhava para minhas pernas e dizia: puxa Deus, como elas são horríveis. E eu me odiava. O pior hora para mim era quando eu me olhava no espelho, porque eu era tão oprimido pelos demônios que quando eu olhava pelo espelho, o meu rosto ele deformava. Então eu não via o meu rosto, eu via um monstro. E quando minha mãe levou pela primeira vez à Igreja Batista, quando ela se converteu e me levou à Igreja Batista, eu lembro que numa quarta-feira o pastor da igreja local, o pastor Kelso, ele estava pregando. E ele disse assim: quem quer entregar a vida a Jesus e tal? Aí eu e uma outra moça levantamos as mãos e fomos lá, fomos à frente. E eu lembro que ele falou uma coisa assim, ele disse: olha, semana que vem nós vamos ter um momento de oração aqui na igreja. E quem quiser vir orar, venha orar. Eu não tinha água para dar para o gato. Eu digo: não, eu vou. Eu não fazia nada da minha vida. Eu vou para a oração. E eu lembro que eu cheguei, os irmãos estavam orando já no templo. E eram umas 4, 5 horas da tarde, eles estavam orando. E naquela igreja que não podia tocar bateria, naquela igreja que não podia fazer muitas coisas, a gente não podia fazer tantas coisas. Mas naquela igreja ali, quando o pastor Kelso começou a orar, pela primeira vez, eu senti a presença de Deus, sabe? Eu senti, quando ele começou a falar com Deus, eu senti algo dentro de mim, muito forte. E eu fui tocado naquele dia. E eu saí daquela reunião dizendo assim: cara, que negócio bom falar com Deus. O pastor falou que falar com Deus é oração. Isso é muito bom. E lembra que eu falei para você, eu era atormentado, eu era complexado.
Quando eu chegava dos cultos, muitas vezes eu ia dormir com fome, porque se eu olhasse para a corda, eu ouvia uma voz, sabe as cordas da rede? Eu ouvia uma voz dizendo assim: cara, pega essa corda aí e te enforca, não tem mais jeito para ti. Às vezes eu ia dormir com fome, porque eu não ia para a cozinha, porque se eu fosse para a cozinha, eu olhava para a faca e eu era tentado a me esfaquear, ou eu olhava para a corda, era tentado a me enforcar. E foi nessas condições que um dia eu fui para a reunião de oração, numa igreja tradicional, numa igreja batista, com alguns jovens, fazer uma oração numa tarde. E eu disse: poxa, esse negócio de ficar com Deus é bom demais. E aí, mais ou menos nesse período, eu chego numa escola bíblica dominical, domingo de manhã. Estava ministrando a palavra de Deus a Irá, e ela estava compartilhando sobre Efésios, e ela estava falando sobre o Espírito Santo, ela estava falando sobre a importância da gente não entristecer o Espírito Santo. Aí ela falou tantas coisas, mas uma coisa me marcou naquela manhã. Ela disse assim: não entristeçais o Espírito Santo. Aí eu pensei: eu não tenho amigos, eu sou um cara complexado, eu tenho ódio do meu corpo, eu tenho raiva das pessoas, eu tenho raiva de mim, eu sinto a pessoa mais burra do mundo. Aí eu pensei: mas a professora falou que tem uma pessoa, o Espírito Santo, e que ele se entristece, e que ele fala. Por várias vezes em Apocalipse você vai ouvir e você lê que quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ele não falava só naquele tempo, ele fala na igreja hoje. Saulo ouviu a voz de Deus no caminho de Damasco. Ele caiu do cavalo ali, sabe, aquele encontro especial, porque ele ouviu. E eu digo: poxa, eu preciso do Espírito Santo. Eu preciso de você. Aí eu falei assim, eu cheguei em casa e eu fiz uma coisa meio louca, sabe? Eu cheguei em casa, eu coloquei duas cadeiras na sala de casa. Aí eu fazia isso. Eu dizia bem: bom dia, Espírito Santo. Eu dizia: você pode você pode sentar aqui. Eu estou precisando muito de alguém para conversar hoje. Eu estou tão sozinho. Eu estou pensando, sabe, Espírito Santo, eu estou sendo tentado a pegar uma corda e me enforcar. E eu comecei a fazer isso por 6 meses a 8 meses. Eu colocava a cadeira e eu disse assim, eu coloquei no meu coração, eu disse: eu vou buscar o Espírito Santo. Porque a professora falou que o Espírito Santo é uma pessoa. Então, se você é uma pessoa, eu vou te buscar, Espírito Santo. E eu comecei a fazer algumas orações muito loucas.
Às vezes você vai fazer orações que vão mudar a sua vida. E eu começava a fazer orações com Ele. Eu começava a falar com Ele: Espírito Santo, eu preciso de você. Eu estou tão seco. Garotinho, 13, 14, 15 anos de idade. Eu quero você. Não dá para você entender que se você não vier, eu vou me matar? Não dá para você vir me abraçar? Não dá para você vir me tocar? Dá para você vir falar comigo? Porque a professora falou que você é uma pessoa, e se você é uma pessoa, eu quero te sentir como uma pessoa sente outra pessoa. Eu quero conversar com você como uma pessoa conversa com outra pessoa. 6 meses, há 8 meses, todos os dias, de manhã, bom dia, Espírito Santo. Acordava de manhã cedo, bom dia, Espírito Santo. Aí um dia, se eu estou ficando, será que eu estou ficando louco? Se Deus, será que eu estou ficando doido? Porque todo dia eu falo bom dia, Espírito Santo, e até agora eu não sinto nada. E eu disse assim: não, eu vou continuar. Eu acho que eu estou muito devagar, eu tenho que intensificar minhas orações, eu tenho que ir para o jejum. Aí eu comecei a jejuar. A minha mãe liga para o Kelso: Kelso, o que está acontecendo com Daniel? Daniel não come mais. Daniel não come, Daniel não quer comer. Daniel não quer comer mais. O que está acontecendo, Kelso? Eu acordo de manhã, eu vou ver ele na rede, ele está de joelhos dobrados debaixo da rede. Eu vou meio-dia, quando eu encontro com ele, ele está orando de joelhos. E quando eu chego na igreja, ele está lá de joelhos. O que está acontecendo, Kelso? Eu estava construindo um altar. Antes de Deus manifestar, Deus vai exigir de você um altar. Estava ali. Continuei jejuando, gente, jejuando, orando. Muitas vezes as pessoas não vão compreender você nessa igreja. Preste atenção. Tem jovens aqui, tem pessoas aqui, tem pastores aqui, tem ministros aqui, tem profetas aqui, que Deus vai pedir algo para você e preste atenção. Não se preocupe, porque tem muita gente que não vai entender o ritmo que Deus está colocando no seu coração. Muita gente não vai entender. O altar que você está construindo não é para ser entendido pelas pessoas, é para ser compreendido por Deus. Deus compreende a necessidade dos nossos altares. Deus sabe que eu precisava de uma mudança e de um encontro radical com Deus. Caso contrário, eu estava perdido. Eu estaria perdido. E as pessoas lá na igreja não entendiam. Tudo era muito novo. Mas Daniel vai entrar numa garrafa e começava a rir. Eu já era magrinho e jejuando ficava ainda muito mais. Eu não ligava para isso. Eu continuava orando. Eu continuava jejuando. Aí começaram a construir a casa pastoral da igreja. E depois dos cultos eu saía e ia lá para a sala pastoral. A escola bíblica terminava às 11 horas, 11h30. E eu ficava lá na casa pastoral, eu lembro, como se fosse hoje. Quantas vezes
Quantas vezes eu fiquei de joelhos na sala pastoral, eu dobrava os joelhos e dizia: Deus, Deus, eu preciso de você, eu preciso que você venha me tocar, eu preciso que você venha aqui. Deus, você não está vendo que eu preciso de você? E eu ficava assim horas, eu ficava 2 horas, 3 horas, e nada. Eu não sentia um arrepio sequer. É como se o céu tivesse fechado. Mas eu queria. Quando você está disposto a buscar a Deus, Deus vai te pegar. Faz muitos anos que isso aconteceu comigo, mas até hoje, quando eu falo sobre isso, meu coração queima, queima, queima. Porque não foram verdades, elas são hoje. Eu continuo fazendo. E eu ficava ali, gente, 2, 3 horas. Mas chegava um momento em que eu dizia: Deus, se você não vier, você vai ser o culpado se eu sair dessa sala hoje e não ser tocado por sua presença. Porque eu estou querendo, eu estou te desejando, eu estou desesperado, eu quero você. Eu aprendi na escola da oração com Deus, que Deus ama orações ousadas. De repente, a sala batista lá, a sala pastoral se abria. Eu sentia a presença de Deus vir. Eu não sabia se eu chorava, eu não sabia se eu ria, eu não sabia o que eu ia dizer para Ele. Eu só sabia que era uma coisa, que era algo muito intenso, que era algo muito lindo, que era algo que me dominava, que me tocava, que me fazia me sentir amado, que me fazia sentir alguém, que fazia eu me sentir que eu não era uma pessoa rejeitada, que me fazia sentir que eu era uma pessoa capaz. E a gente continuou cavando, a gente continuava orando. Terminava o culto 9h30 da noite na PIB. E atrás da Igreja Batista, terminava 9h30 o horário do culto. E atrás da Igreja Batista eu podia ir para trás da Igreja Batista. Então eu dava a volta e eu ia para trás da Igreja Batista. E atrás da Igreja Batista tinham muitos tijolos, fileiras de tijolos para construção. Aí eu lembro que eu queria tanto ficar com Deus, tanto, que eu disse: quer saber de uma coisa, Deus, eu estou com tanta sede de você, que eu vou fazer aqui um altar para você. Aí eu peguei vários tijolos e coloquei atrás da Igreja Batista. E ali sobre aqueles tijolos, a partir das 9h30 da noite, por muitas quartas-feiras, eu dobrava os joelhos ali, e eu clamava a Deus, e eu clamava ao Espírito Santo, eu clamava a Jesus, pedindo a presença de Deus. De repente, um domingo de manhã, como muitos outros, pode tocar para mim, por gentileza, o poderoso Deus. Aí de manhã cedo, num dos dias, eu fiz o que eu fazia já durante muitos meses, eu atravessando a sala. Eu disse assim:
Bom dia, Espírito Santo. Alguém pode me dizer o que aconteceu? O que você pode me dizer o que aconteceu? Pela primeira vez, eu ouvi, não foi aqui, foi um arrepio. Pela primeira vez eu ouvi nitidamente a voz de uma pessoa dizendo para mim: bom dia, Daniel. A partir desse dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Estou dormindo. De repente, eu acordo com um clarão no meio da madrugada, perto da minha rede, com um coral de anjos cantando: então minha alma canta a ti, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Eu comecei a ter experiências fortes com o Espírito Santo, fortes com Deus, intensas com Deus. Deus quer ser provocado, Deus ama ser provocado, Deus ama pessoas ousadas. Não espere o sobrenatural se você quiser viver uma vida natural. Deus ama isso. A minha mãe dizia: Daniel, vai ali na Nancira. Lembra, Cleidinaldo? Vai ali na Nancira comprar pão. Aí eu falava: ei, amigo, bora comigo. Vamos comigo? E agora eu já começava a sentir. Era diferente, eu estava sentindo agora a presença de uma pessoa aqui andando comigo. Eu estava batendo bola. Quantas vezes eu estava batendo bola no Anchieta, José de Anchieta? Eu estava jogando garoto, 15, 16, 17, 18 anos aí. Eu estava batendo bola, de repente eu ouvi uma voz dizer assim: Daniel! Eu já sabia. Alguém está me chamando. Aí eu dizia: até logo, pessoal. Já fui. Eu corria. Ou eu vinha para casa, ou ia para a PIB, ou ia para alguma construção que eu encontrasse em Macapá, ou ia para algum lugar falar com o Espírito Santo. Ficar só eu e ele, sozinho. Só. Eu comecei a perceber que Deus tem saudade do lugar secreto. Entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora ao teu pai. E o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Fica sozinho, só você e ele. Só você e ele. E aí você diz para ele: Deus, eu sou uma mulher muito nervosa, sabe? Deus, eu sou um homem muito brabo. Deus, às vezes eu sou muito impuro, sabe? Eu sou tentado a olhar coisas que eu não devo. Deus, eu tenho a língua muito solta. Deus, às vezes eu falto com a verdade com meus irmãos. Tudo isso. Eu lembro que uma vez eu chamei um palavrão e eu entristeci o Espírito Santo. Eu entristeci. Aí tinha uma árvore de carambola no quintal de casa,
Eu tinha saído do culto, querida. Eu tinha saído do culto. E eu tinha dito para Jesus: eu vou te agradar, eu vou te agradar. Eu quero te agradar. Eu quero você. E o que eu puder fazer para agradar você, eu vou fazer. E quando eu cheguei em casa, um irmão meu falou alguma coisa. Eu chamei um palavrão. E eu entristeci o Espírito Santo. E eu sentei debaixo daquela árvore. Eu fiquei sentado. Eu fiquei triste. E eu disse para ele, eu chamei palavrão. Eu não queria chamar palavrão. Me liberta do palavrão, Senhor. Eu quero te agradar. Eu estou com 51 anos, sabe? Os anos passaram, eu era um garoto e hoje já vou entrar numa outra etapa na minha vida daqui a alguns anos. Mas não mudou nada. Eu continuo. Tu, Daniel, tu, Cleidinaldo, você, Carla, diga o seu nome. Você entre no seu quarto, feche a porta e fala com o Pai. Você, ministro de adoração, eu quero ser um ministro de fogo em sua presença. Ser professora de criança, eu quero ser uma professora cheia do Espírito Santo. Você, professor, eu quero ser um professor cheio do Espírito Santo. Eu quero ter uma célula, um grupo familiar. Eu não sei como vocês trabalham aqui, mas você pode dizer: eu quero ter um grupo cheio do Espírito Santo. E Deus vai exigir algumas coisas para você. Deus vai exigir. E Deus vai dizer assim: epa, Carla, esse negócio desse vatapá aí, pode deixar. Hoje não. Aí ela vai dizer: por você eu deixo. Conhecer o Espírito Santo como amigo salvou. Jesus me salvou, é verdade. Mas as experiências que eu tive com o Espírito Santo me salvaram da condição que eu vivia. Cleidinaldo, era mais de 20 pessoas comendo na mesa da mamãe. Estou sentado na mesa, na hora do almoço, gurizada falando, todo mundo falando, aquela zoeira na hora da mesa. E eu estou sentado na mesa. Eu estava no processo de ouvir a voz de Deus. Eu estava no processo de aprender a ouvir a voz do Espírito Santo. Eu estava aprendendo a discernir quando era Ele chegando, quando era a presença dEle. Eu estava conseguindo discernir quando era a presença de um espírito satânico. Eu sabia diferença, eu estava sabendo diferenciar muito bem as coisas pelo Espírito. E eu sentado na mesa, de repente do quintal, eu sinto a aproximação de alguém chegando na mesa. De repente, a presença de Deus veio na minha vida naquela mesa. Eu comecei a dar gargalhadas no Espírito. Aí os meus irmãos disseram: ih, Daniel está ficando doido. Daniel está ficando doido. Talvez eu estivesse pirando.
pelas mansões celestiais. Eu queria algo novo, sabe? Nunca mais eu fui o mesmo. Alguns dias atrás, há poucos dias atrás, eu fui tocado por Deus, que eu gritava. Não mudou. Deus continua tendo acesso. Ele sabe. Dê acesso ao Espírito Santo. Dê acesso. E essa igreja vai ser uma igreja cheia do poder de Deus. Vocês vão abalar essa cidade. Gente, o que nós precisamos não são de estratégias novas. O que nós estamos precisando muito. Eu nasci aqui, fui para Curitiba, andei em alguns lugares, Santa Catarina, em várias cidades, Curitiba, fui para Paris, fui em vários lugares já, Deus me levou. E eu percebo que todo mundo está correndo atrás. Vamos crescer, vamos expandir. Amém, é verdade. Mas a gente tem ido em alguns lugares, a gente vê, a gente consegue perceber no ambiente pouca atmosfera de oração. E eu creio muito que Deus pode vir em qualquer lugar. E esse lugar aqui é um lugar apropriado para isso. Eu disse para o pastor Cledinaldo, eu tenho um desejo, e o meu desejo é poder, de alguma maneira, se eu puder colocar uma faísca dentro de você, se eu puder fazer, se a graça de Deus vir sobre você, e você terminar esse culto hoje, quando for umas 3, 4, 5 horas da madrugada, e você começar a acordar com uma vontade de querer ter Deus de uma forma diferente na sua vida, então está valendo a pena. Nossas igrejas, e nós estamos precisando muito de experiências com Deus. Nós estamos precisando de cultos intensos da presença de Deus. Nós estamos precisando. E por favor, não me entenda mal. Eu não estou dizendo que isso não acontece aqui. Eu estou dizendo que eu preciso ainda de muito mais. Que Deus tem muito mais. Tem uma música que diz: eu sei que tem mais. É isso. Eu sei que Deus tem muito mais para mim. É uma fonte inesgotável. Aquele que crê em mim, do seu interior fluirá rios. Rios é para nadar. Rio é para a gente nadar. De vez em quando eu me jogo no rio. Cara, é muito bom nadar. Sabe? É muito bom nadar. Sabe? Você precisa começar a orar assim: Deus, eu estou aqui já. Eu já orei 1 hora. E, Deus, mas eu não consigo sair daqui. Eu quero ficar mais contigo. E aí você ora 1 hora. Não foi o suficiente. Aí você começa a orar 2 horas. E tá bom demais. Mas eu quero mais. Aí você ora 3 horas. E alguém pode dizer: mas pastor Daniel, é impossível. Não é impossível. Não é impossível. É que quando a oração começa a fazer parte da vida da gente, parece que você se torna sabe, você se torna uma pessoa tão ligada a Deus, você se torna uma pessoa ligada, você tem alguma coisa que te leva para o lugar secreto. Deus está nos chamando para
orações intensas. Eu tenho orado esses dias, sabe? Eu tenho orado esses dias. Eu disse, pastor Cledinaldo, preciso de você. Eu disse assim, ó, eu estou convidando alguns pastores, cara, eu estou a fim de queimar em oração. Olha, gente, nós precisamos, a nossa galerinha da Escola Bíblica Dominical, as crianças, os pré-adolescentes, os adolescentes, essa galera tem que ser tocada pelo Espírito Santo. Essa galera tem que ser cheia do Espírito Santo. As crianças dessa igreja têm que ser crianças proféticas. Elas vão começar a profetizar, elas vão começar a trazer a glória de Deus. Deus vai começar a curar pessoas nos nossos cultos. Deus vai começar a fazer coisas grandiosas em nós. A gente tem ido em alguns lugares e a gente vê, sabe, amados, pastores que falam tão bem. E nós precisamos mais de Deus unir tudo isso. A boa palavra, a boa adoração, com a essência da presença de Deus pura na nossa vida. Eu vou mostrar, pastor Cledinaldo, uma experiência que eu tive há um mês atrás. Eu estava com violão no meu quarto. Eu estava passando por uma fase muito difícil, uma situação bem complicada. E eu peguei o meu violão, comecei a tocar. E o Azaf do meu lado, Daniel Azaf, meu filhinho, estava do meu lado, começou a cantar comigo um cântico que Deus me deu na hora. Eu comecei a cantar. Eu comecei a adorar ao Senhor, uma canção profética. Aí o Azaf canta comigo, aí o Azaf pegou e gravou no WhatsApp a adoração, a canção dos céus. Canções do céu são aquelas canções. Algumas pessoas poderiam dizer assim, pastor Daniel está falando heresia, hein? Mas eu vou dizer, às vezes eu tenho a impressão que Deus empresta algumas canções que são cantadas lá para a gente cantar para Ele aqui. Essa poderoso Deus, não vem Cirilo dizer que foi dele, não, que não foi. Não vem com papo, não. O dia que eu encontrar o pastor Cirilo, eu vou dizer, não foi tua, não. Não, a minha composição negativa, foi emprestada. Eu estava cantando. Depois que eu fui ouvir com o Azaf, a gente vê o refrão. A gente está ouvindo um refrão que era impossível eu cantar aqui e refazer a voz por trás. Impossível. Eu tenho tido experiências às vezes, sabe, de cantar com os anjos. Às vezes eu tenho a sensação que eles vêm adorar comigo. Esses adoradores, seus ministros, os ministros dessa igreja, sejam cheios. Vocês precisam entender que a gente precisa entrar num nível de adoração tão profundo. A gente precisa entrar num nível de glorificação, de transcendência tão grande. Não importa se as pessoas vão entender, se não vão. A gente tem que estar ligado com Deus. A gente tem que estar ligado na presença de Deus. Tão intenso. E Deus está chamando isso. Alguns anos atrás Deus fez isso numa das igrejas em Macapá. Mas Deus não mudou. Se há uma pessoa que Deus também está procurando, são adoradores. Aqueles que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Deus também procura adoradores. Deus procura homens de oração que se coloquem na brecha. E eu gostaria muito que alguma coisa dessa singela palavra ficasse no seu coração.
E você saia daqui hoje pensando assim: a vida é feita de escolhas. Eu escolho construir um altar longe dos olhos humanos, mas visto pelo Pai. Eu quero te ver, eu quero te ver, quero ser teu amigo, quero ser achegado a ti. Eu quero ter uma vida cheia, não de mim mesmo, não de arrogância, não de orgulho, não de carnalidade, não de impureza, de promiscuidade, não de palavras vãs. Ensina-me, Senhor, a conhecer os teus caminhos e ajuda-me, Senhor, a trilhar o caminho reto. Faça de mim, Senhor, um vaso em tuas mãos. Faça de mim. Você pode fazer essas orações. Você pode dizer: faça de mim uma mulher tocada pela glória de Deus. Eu posso ser um ministro cheio da sua presença. Eu posso ser um ministro do louvor que traz, que alegra. Eu tive uma experiência nesses dias. Eu estava com as minhas mãos levantadas numa janela, orando, clamando, falando com Deus, falando algumas coisas para Deus. E eu preciso falar para você algumas coisas. Eu preciso abrir meu coração para você a respeito de algumas coisas. E eu comecei a falar para Deus, eu comecei a dizer para Deus o que eu estava sentindo, como eu estava me sentindo, as coisas que eu estava sentindo que não estavam dando certo, mas eu estava confiando em Ti, Senhor. Eu estou confiando em Ti. E, Senhor, não obstante tudo isso esteja tão difícil, mas receba minha adoração, receba meu louvor, receba a honra, receba a glória, receba o louvor. A Ti o domínio pelos séculos dos séculos. Seja louvado, seja engrandecido. E lá eu estava com as mãos levantadas dizendo: eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo. Obrigado pelas portas que o Senhor abriu, obrigado pelas cadeias que Tu quebraste, obrigado, Senhor, obrigado, Tu estás mudando, Tu estás fazendo. Obrigado, Senhor, eu não estou sentindo, mas eu sei que Tu estás fazendo. E eu estava adorando. E sabe a sensação que eu tive? A sensação que eu tive aqui naquele dia, nesses dias agora, num desses dias, a sensação que eu tive é que eu obtive um sorriso de Deus. Eu ouvi uma voz dizendo assim, aqui nos meus ouvidos: agora sim, você está me adorando, não é porque tudo está dando certo, você está me adorando. Os últimos 6 anos da minha vida foram anos dificílimos. Eu adorei quando poucos poderiam adorar naquela situação. Nós oramos, poucos poderiam orar naquela situação. Era tão difícil, irmãos. Eu não posso falar para vocês, mas eram situações tão difíceis. E eu, minha esposa e meu filhinho, meus filhos, adorando ao Senhor, adorando ao Senhor. Eu quero te impulsionar, eu quero levar você em Deus. Você precisa ser ateado. A gente precisa atear fogo nessa cidade. A gente precisa incendiar essa cidade. A começar por aqui, na rua Procópio Rola. Qual é o número? 1519. Nós vamos orar. Eu creio que já está na hora, né? E eu vou orar com vocês. Aqui é 1519.
aqui na Procópio, onde eu moro, aqui na 1561. Alguns anos atrás eu fazia uma oração assim: Deus, com lágrimas nos olhos, hoje eu estou vindo a Ti, com lágrimas nos meus olhos. Mas se acontecer de algum dia eu não conseguir orar, você pode vir a mim. Os anos passaram e tem dias que eu sou impulsionado a orar. Eu sinto Deus, eu sinto alguma coisa me envolvendo, me levando para a oração. Eu disse, Eliege, eu tenho que me unir a pastores. A gente tem que incendiar fogo nessa cidade. Nós temos que levantar intercessores, homens de oração, mulheres de oração, crianças de oração. A gente tem que ter cultos avivados. Gente, as nossas crianças podem profetizar nos cultos. Entendam isso, as nossas crianças podem profetizar, os jovens podem profetizar, os anciãos podem profetizar. Pode haver um mover sobrenatural de Deus aqui, o rebuliço de Deus nessa cidade, a começar aqui. O pastor Cledinaldo, ele vai tocar o chofar. Eu queria pedir gentilmente, pastor, desculpa, eu sei que tem um tempo, mas você toque o chofar. Eu quero que a gente só levante nossas mãos e por um momento vamos adorar poderoso Deus. E hoje é uma noite de vir trazer a nossa vida para o altar de novo. Nós vamos recomeçar. Pastor, eu falhei, eu pequei, eu errei, eu falhei com impureza, eu errei, eu fui impuro, eu falei coisa que não devia, eu fiz. Olha pastor, isso aqui é tão ruim que se alguém souber, meu Deus do céu, eu estou acabado. Pois é isso aí mesmo. Hoje é noite de recomeço, de refazer altar. Pode tocar, pastor. Se coloque em pé.